Você já sentiu um calafrio do nada? Uma lâmpada piscando sem motivo? Ou aquele arrepio na espinha como se alguém estivesse te observando mesmo estando sozinho? E se eu te dissesse que isso pode ser mais real do que você imagina? Em Supernatural, os fantasmas são muito mais do que histórias assustadoras. Eles são perigos reais, almas presas entre mundos e estão entre os monstros mais antigos e aterrorizantes da série. No vídeo de hoje você vai descobrir como esses espíritos funcionam, os tipos mais assustadores e os segredos por trás de cada aparição sobrenatural. Se prepara, porque depois disso você nunca mais vai olhar para o escuro do mesmo jeito. Hoje vamos falar sobre um dos elementos mais clássicos de Supernatural, os fantasmas. Essas entidades aparecem desde o primeiro episódio da série e são uma parte essencial do universo dos irmãos Winchester. Eles estão presentes desde o começo, e ao longo dos 15 anos da série, vimos todo tipo de fantasma, dos mais assustadores aos mais inusitados. Neste vídeo, eu vou te mostrar os diferentes tipos de fantasmas que surgem em Supernatural, o que eles fazem, como funcionam e de que forma eles assombram os vivos. Mas antes, precisamos entender o básico. E por sorte, fantasmas são relativamente simples de entender. Em resumo, um fantasma é a alma de uma pessoa que morreu, mas que por algum motivo não conseguiu seguir para o pós-vida. Em vez de ir para o céu, inferno ou qualquer outro lugar, eles ficam presos no chamado véu, uma dimensão espiritual que existe paralelamente ao nosso mundo. É por isso que eles normalmente são invisíveis e intangíveis. Eles não estão exatamente no nosso plano de existência, mas quando um espírito é muito forte ou está cheio de raiva, ele pode romper a barreira entre o véu e o nosso mundo. A ciência disso tudo é meio confusa, e para ser sincero, nem é ciência de verdade, mas o que a série mostra é que esses fantasmas conseguem absorver energia do ambiente para se manifestar, e quando isso acontece, o clima esfria, as luzes piscam, os eletrônicos param de funcionar, sinais clássicos de que algo está muito errado. Depois de se manifestarem, os fantasmas podem ser realmente perigosos. Eles têm poderes como mover objetos com a mente, se teletransportar, ter força sobrenatural e até possuir pessoas. E além disso, alguns fantasmas mais peculiares têm habilidades únicas, como ler a mente, ver o futuro, interferir em redes Wi-Fi e até controlar bonecos. Sim, isso mesmo, bonecos. Mas o maior perigo é que você não pode lutar contra um fantasma do jeito tradicional. Eles são intangíveis, então balas, socos ou qualquer objeto simplesmente atravessam o corpo deles. Felizmente, sal e ferro são duas armas eficazes contra fantasmas. Esses materiais conseguem enfraquecê-los e mandá-los de volta para o véu, mesmo que apenas por um tempo. Para acabar de vez com um espírito violento, o único jeito é forçar essa alma a seguir para o além. E isso geralmente significa destruir o objeto ao qual ela está ligada. Quase todos os fantasmas estão presos a algo físico que tem uma forte ligação com sua vida. Pode ser um osso, um fio de cabelo, uma peça de roupa ou qualquer coisa que tenha valor sentimental. Se esse objeto for destruído com fogo, o espírito perde sua âncora e é mandado para o pós-vida. Mas nem sempre é preciso usar fogo. Em alguns casos, o que prende o fantasma à terra são emoções muito fortes, como arrependimento, tristeza ou ódio. Nessas situações é possível ajudar o espírito a descansar, dando a ele algum tipo de encerramento emocional. Às vezes basta fazer o fantasma entender que já é hora de seguir em frente. E em outros casos, outro espírito pode resolver isso na base da força, o que também funciona. E nem todo fantasma tem aquele visual típico, com lençol branco ou aparência assustadora. Muitos deles ainda parecem humanos normais, como eram em vida. Mas também tem os que se transformam em criaturas bizarras e monstruosas, dependendo da forma como morreram ou do tipo de energia que carregam. Então, agora que você já entendeu o básico, vamos começar nossa lista falando do tipo mais comum, o fantasma padrão. Quando uma pessoa morre, sua alma se separa do corpo. Nessa hora, ela é recebida por uma entidade sobrenatural chamada ceifador. Os ceifadores são como motoristas de Uber do além. Eles levam as almas até o destino final, seja ele o céu ou o inferno. Mas aqui vem um detalhe bem interessante. A alma não é obrigada a ir com o ceifador. Ela pode recusar essa carona e ficar vagando por aqui. E é assim que nascem a maioria dos fantasmas. Quando uma pessoa morre e se recusa a seguir em frente, ela pode acabar ficando presa ao mundo dos vivos. Isso geralmente acontece quando alguém não aceita a morte e ignora o chamado de um ceifador, que é quem vem buscar a alma. Quando isso ocorre, o espírito da pessoa pode virar um fantasma, e a forma mais comum deles é o que podemos chamar de espírito persistente. Eles ainda mantêm uma parte da mente e da humanidade, lembrando bastante de quem eram em vida. Esses espíritos costumam parecer com a pessoa na época em que morreu, conseguem conversar e têm consciência do que está acontecendo ao redor.
Às vezes podem parecer até normais, mas é importante lembrar que com o tempo essa humanidade pode se desgastar e o espírito pode acabar se transformando em algo muito mais sombrio. Apesar disso, existem casos raros de fantasmas que mantêm a consciência e a humanidade por muito tempo, às vezes até por séculos. Não sabemos ao certo se esses fantasmas que recusam o ceifador podem descansar em paz por outros meios que não a cremação. O que parece é que, na maioria das vezes, eles acabam se perdendo mentalmente. Por isso, os caçadores precisam enfrentá-los. Quando os mortos ficam tempo demais no mundo dos vivos, suas mentes começam a se deteriorar. Com isso, esses fantasmas passam a agir de forma agressiva e perigosa, transformando-se nos chamados espíritos vingativos. Qualquer pessoa pode se tornar um espírito vingativo, mas é mais comum com quem morreu de forma violenta ou viveu uma vida cheia de raiva e arrependimentos. Esses fantasmas perdem a capacidade de conversar e raciocinar, ficando cada vez mais violentos e difíceis de parar. Eles podem atacar qualquer um que aparecer, ou então escolher um alvo específico para sua vingança. Por exemplo, o espírito do assassino em série H.A. Holmes, que realmente existiu, continuou na morte perseguindo mulheres jovens como fazia em vida. Já o fantasma do PT, Sandover, um obcecado por trabalho, atacava empregados que ele considerava preguiçosos, mas ele fazia isso de forma diferente. Em vez de matar diretamente, ele manipulava a mente das pessoas até elas enlouquecerem e se tornarem escravas do trabalho. Outro caso curioso foi o do padre Gregory. Depois de morrer, ele acreditava ser um anjo da vingança. Não matava com as próprias mãos, mas usava o controle da mente para convencer pecadores a matar outros pecadores. Apesar disso, ele foi libertado por outro padre que conseguiu fazer com que ele percebesse a verdade e descansasse em paz. Em situações ainda mais raras, vemos fantasmas voltando à razão por meio do amor, como o caso de um espírito que só pôde descansar depois de fazer uma chamada de vídeo com a esposa, provando que o amor pode até superar a morte. Mas nem todos os espíritos podem ser salvos. Alguns são conscientes do que estão fazendo e escolhem, por vontade própria, continuar matando. Margaret Fox, por exemplo, gostava de caçar falsos médiums, e Whitman Venice não só matava quem entrava em sua casa, como também prendia as almas das vítimas lá, impedindo que elas seguissem em frente. Esses tipos de fantasmas normalmente não podem ser convencidos nem ajudados. O único jeito de lidar com eles é destruindo seus restos mortais. O programa até tenta usar nomes diferentes, como espírito violento, mas nem sempre fica claro a diferença entre eles. A verdade é que todos são perigosos. E claro, Supernatural também mostra alguns fantasmas bem malucos. Mary Worthington virou uma versão da famosa Bloody Mary, aparecendo em espelhos. Jordan McNeil era um nerd que controlava bonecos de ação para atacar colegas de trabalho mesmo depois de morto. E ainda teve um garoto fantasma que puxou Sam, Dean e Castiel para dentro de um episódio de Scooby-Doo, alterando o roteiro do episódio como se fosse um roteirista fantasma. E por fim, temos Cyrus Dorian, um racista que continuou causando terror mesmo depois da morte. Um dos fantasmas mais bizarros que já apareceram tomou a forma de um caminhão, só para atropelar pessoas negras. Sim, isso é estranho. Espíritos vingativos costumam ser assustadores, mas às vezes também são muito esquisitos. Eles são movidos por emoções negativas, raiva, tristeza, medo, e podem aparecer de várias formas e tamanhos diferentes. Vamos falar agora sobre alguns tipos específicos de fantasmas que surgem por causa de emoções muito fortes. Vamos começar por um dos sentimentos mais intensos que existem, o medo. Quando alguém morre sentindo um medo extremo, essa emoção pode ser tão forte que a alma da pessoa não consegue ir embora, ficando presa aqui como um tipo especial de fantasma. Esses fantasmas são chamados de Bubu. Sim, eu sei que o nome é estranho, mas é assim que foi pronunciado na série. Eles parecem com fantasmas comuns, mas têm uma característica bem única. Conseguem passar uma doença fantasma para pessoas vivas. Essa doença é basicamente um medo que vai crescendo dentro da pessoa. O fantasma, por causa da maneira como morreu, carrega tanto medo dentro de si que consegue transmitir isso para os outros só com um toque. Quando alguém é infectado, essa pessoa começa a sentir medo de tudo, e esse medo vai aumentando até se tornar insuportável. No estágio final, a pessoa começa a ter alucinações horríveis, vendo exatamente aquilo que mais teme. E aí, o coração simplesmente para. Mas essa doença não atinge qualquer um. Ela escolhe pessoas que usam o medo para controlar ou intimidar os outros, como agressores e valentões. E às vezes até pessoas boas podem ser afetadas, se elas usam o medo como uma ferramenta. Um exemplo é o Dean. Apesar de ser um cara do bem, ele usa o medo como uma arma, com mais frequência do que a maioria das pessoas. Por isso, ele também foi infectado. A única forma garantida de se livrar do Bubu é destruindo o fantasma,
normalmente queimando o objeto ao qual ele está preso. Mas em alguns casos, existe outra opção: fazer o fantasma sentir tanto medo que ele mesmo se joga para o outro lado, como se fosse assustado até a morte. Isso só foi mostrado uma vez quando recriaram a cena exata da morte do fantasma. O trauma foi tão forte que ele desapareceu de vez. Pode não funcionar sempre, mas foi eficaz naquela vez. Agora, além dos fantasmas criados pelo medo, também existem os que surgem de mortes causadas por traição. Quando alguém morre por ter sido traído, o espírito pode voltar como um espectro, um tipo de fantasma ainda mais perigoso e obcecado por vingança do que os espíritos vingativos normais. Os espectros têm um jeito bem único de agir. Eles não conseguem tocar o mundo físico diretamente, então só conseguem agir por meio de possessão. Mas eles também não podem simplesmente entrar no corpo de alguém. Eles precisam que alguém toque ou mexa em algum objeto ao qual estão presos. Um exemplo é o espectro que usava uma moeda para se conectar com suas vítimas. Enquanto a pessoa segurava a moeda, ele conseguia controlá-la. Mas assim que ela soltava, o controle era perdido. Mesmo quando possuem alguém, os espectros não pilotam o corpo como se fosse um carro. Em vez disso, fazem a vítima sentir um desejo incontrolável de se vingar de qualquer um que a tenha traído. É como se o fantasma despertasse o pior sentimento dentro da pessoa. Mas tem um jeito de ver se alguém está possuído. Se você olhar no espelho, pode ver o reflexo do espectro ali, e ele costuma ter uma aparência bem diferente de um fantasma comum, mais cinzento, mais zumbificado. Esses fantasmas também deixam para trás um tipo diferente de ectoplasma, que é verde em vez de preto, meio nojento, mas interessante. Para se livrar de um espectro, o processo é o mesmo: encontrar os restos mortais e queimar com sal, ou então prender o espírito com algum ritual. Até agora, falamos dos fantasmas criados por medo, raiva e sede de vingança, mas também existem fantasmas que são vazios. Literalmente, eles não sentem nada. Esses são os que eu chamo de espíritos sem vida. Esses fantasmas ficaram tanto tempo presos entre o mundo dos vivos e o além que perderam tudo o que os fazia humanos: pensamentos, sentimentos, vontades. Eles simplesmente existem, ficam ali parados olhando para o nada sem dizer ou fazer nada. Normalmente, isso acontece com espíritos que ficaram tempo demais presos aqui, mesmo sem querer. Eles não escolheram ficar, só não conseguiram partir, e com o tempo foram se apagando. Viraram cascas vazias do que um dia já foram. Fantasmas que ficam presos no véu sem fazer nada são bastante comuns, mas não por falta de motivo. Muitas almas ficam assim por forças externas, como quando Witchman Vanes aprisiona almas nesse estado. Elas ficam simplesmente paradas em suas casas, com o tempo se acumulando e às vezes sendo tomadas por momentos de loucura. Algo parecido acontece com almas que são puxadas para o ninho de um líder de almas, mas a situação é um pouco incerta, já que não sabemos se essas pessoas estão realmente mortas, já que os ninhos estão fora do espaço-tempo normal. Esses fantasmas não fazem nada ativamente, então geralmente não há necessidade de que os caçadores interfiram. Aliás, quando os caçadores lidam com esses espíritos, é mais para ajudar, pois muitas vezes essas almas foram presas contra a sua vontade, e como esses fantasmas são invisíveis para as pessoas vivas, talvez eles sejam mais comuns do que imaginamos. Pode haver milhões deles espalhados pelo mundo, apenas parados no véu, olhando para o vazio, incapazes de seguir em frente, em um estado de tristeza. A próxima categoria é bem específica. Se uma mãe jovem é traída por seu parceiro, enlouquece e mata seus filhos, sua alma pode acabar se transformando em uma mulher de branco. Essa é uma situação que parece ocorrer com frequência o suficiente para criar uma subespécie de espírito. Mulheres de branco têm um propósito bem claro. Elas caçam homens infiéis. Elas seduzem esses homens e, quando começam a se mostrar interessados, matam-nos. Algumas pessoas podem achar que isso é uma atitude justificada, mas esses fantasmas não são exatamente exemplos de moralidade. A única mulher de branco que vimos na série teve comportamentos questionáveis, como quando tentou seduzir Sam, mesmo contra a vontade dele, em nome da justiça fantasmagórica. Como o nome sugere, esses fantasmas geralmente se parecem com mulheres jovens e atraentes para atrair os infiéis, mas também vimos uma versão mais assustadora, com um rosto esquelético que parece ser sua verdadeira forma. Na série, vemos apenas uma mulher de branco e sua história foi um pouco estranha. Depois de cometer seus crimes, Sam a levou para sua casa, onde ela foi confrontada pelos espíritos de seus filhos, que aparentemente a arrastaram para o inferno. Não sei se isso acontece com todas as mulheres de branco, mas foi o que aconteceu com a única que vimos. Agora temos dois tipos de fantasmas com morte no nome. O primeiro é o presságio de morte. Embora esse nome pareça ameaçador, os presságios de morte não têm como objetivo causar a morte, mas sim alertar as pessoas sobre uma morte iminente.
Esses fantasmas aparecem para aqueles que estão prestes a ser mortos, geralmente por assassinato, tentando avisar suas vítimas sobre o fim trágico que as espera. Às vezes esses avisos vêm de uma vítima anterior do assassino. Por exemplo, o primeiro presságio de morte que vimos na série foi de uma senhora morta por um policial corrupto, e ela apareceu para avisar as próximas vítimas do assassino. O que torna esses fantasmas frustrantes é que, apesar de suas boas intenções, os métodos que usam para alertar as pessoas não são muito diretos. Normalmente eles não aparecem e falam diretamente para a vítima, mas deixam mensagens vagas que precisam ser decodificadas, o que frequentemente exige a ajuda dos caçadores. Um exemplo disso é o fantasma de Margaret Fox, que tentou avisar as pessoas sobre um falso médium, mas as vítimas não entenderam o que estava acontecendo. Mesmo quando os Winchesters tentaram ajudar, as vítimas interpretaram as visões como ameaças, em vez de alertas sobre a morte iminente. Este caso é bem peculiar, porque Kate Fox, ao contrário de outros fantasmas, realmente conseguia falar. Então, não consigo entender por que ela não simplesmente explicou para as pessoas o que estava acontecendo. Normalmente, os humanos que se tornam mortos não precisam de muita ajuda. Eles desaparecem sozinhos quando a razão de sua morte é resolvida. Mas se eles se tornam muito problemáticos, podem ser queimados como outros fantasmas que ficam presos ao mundo dos vivos. Agora temos os ecos da morte, que são algo diferente dos fantasmas normais. Esses ecos não são tão ameaçadores, eles não avisam sobre a morte, mas ficam presos em um loop, revivendo o fim de suas vidas repetidamente. Eles estão tão presos nesse momento que acabam ignorando tudo ao redor e nem percebem que estão mortos. Eles simplesmente aparecem, revivem o que os matou e desaparecem, só para fazer tudo de novo mais tarde. A gente não sabe ao certo o que faz uma pessoa se tornar um eco da morte, mas parece que tem algo a ver com mortes repentinas e inesperadas. Por exemplo, entre os 3 que vimos na série, um foi morto de repente a tiros e o outro foi atropelado por um trem. Além disso, os corpos de ambos foram roubados por um monstro gigante. Então talvez isso esteja relacionado. Agora, algumas pessoas podem estar se perguntando: se esses fantasmas não sabem que estão mortos, não dá para simplesmente contar a eles e ajudá-los a sair dessa situação? E sim, essa seria uma solução possível, mas é muito difícil. Para ajudar esses fantasmas, normalmente é necessário uma conexão emocional profunda. Você tem que realmente se conectar com eles de coração para coração. Se conseguir fazer isso, parece que eles podem finalmente seguir em frente e até levar outro espírito com eles. O que me deixa mais curioso sobre esses fantasmas é se uma morte chocante pode ser a razão para alguém se tornar um eco da morte. Por exemplo, uma pessoa pode morrer de forma inesperada por algo bom, como um coração que para devido a um amor muito forte, e então ela se tornaria um eco da morte, revivendo aquele momento trágico para sempre. Até agora, todos os fantasmas de que falamos surgiram de pessoas que não conseguiram superar sua morte ou não passaram pelo julgamento final, e é assim que a maioria das almas se torna um espírito. No entanto, há casos raros de espíritos que, ao invés de permanecer no além, são enviados de volta à Terra para causar caos. Isso é mais comum entre as almas que foram amaldiçoadas e estão tentando voltar ao mundo dos vivos. Esses espíritos muitas vezes se transformam em demônios. Sim, os demônios de Supernatural são, na verdade, almas humanas, mas foram tão corrompidas pela escuridão que perderam completamente sua humanidade. Chamar os demônios de fantasmas não é exatamente correto. A maioria dos demônios não pode se manifestar fisicamente no mundo dos vivos, então eles precisam possuir corpos para agir. Ao contrário de outros fantasmas, eles não estão presos à terra e podem viajar pelo mundo na forma de fumaça. Dentro de uma pessoa viva, os demônios têm vários poderes, como telecinese, superforça, teletransporte e até mesmo a capacidade de ler mentes ou invadir os sonhos. Alguns demônios muito poderosos podem até vaporizar anjos ou fazer outras coisas impressionantes. A principal vantagem dos demônios sobre os fantasmas é que eles geralmente têm mais consciência do que está acontecendo ao seu redor. Eles sabem o que estão fazendo, ao contrário dos fantasmas comuns. Mas apesar de tudo isso, os demônios têm uma grande desvantagem. Eles podem ser mortos de forma permanente de maneira mais fácil do que os fantasmas. Geralmente, é preciso uma arma ou magia especial. Mas quando um demônio é expulso do mundo dos vivos, ele não vai para o inferno, o céu ou o véu. Eles são enviados para o vazio, um lugar de não existência que fica fora da criação. É como se eles desaparecessem completamente. A consciência continua a existir, mas está presa em um mar infinito de nada, sufocada por um sono inquieto que dura para sempre. Os demônios são os espíritos mais comuns que vêm do inferno, mas na temporada 15 vimos algo diferente. Deus abriu uma brecha no inferno, permitindo que centenas de espíritos travessos escapassem por um tempo
e voltassem à Terra. Alguns desses espíritos agiram como fantasmas vingativos comuns, mas a maioria deles assumiu uma forma estranha. Em vez de se parecerem com pessoas mortas, essas almas tomaram a aparência de esqueletos fantasmagóricos, com olhos e peito brilhando em vermelho, como se ainda restasse uma parte de sua alma humana. Eles não conseguiam interagir com o mundo físico da maneira usual, mas agiam mais como demônios, precisando entrar em corpos para fazer qualquer coisa. Acredito que eles estão quase se tornando demônios, mas ainda não deram o último passo. O brilho vermelho poderia ser a luz moribunda de suas almas humanas, mas isso nunca foi confirmado. Não sabemos exatamente como lidar com esses fantasmas. Talvez seja possível queimar seus restos mortais, mas isso seria complicado, pois teríamos que encontrar seus corpos, que poderiam estar em qualquer lugar. E o que acontece com essas almas? Talvez voltem para o inferno, talvez sejam enviadas para o vazio, ninguém sabe. Além disso, não sabemos se esses fantasmas poderiam sair do inferno de outra maneira além dessa brecha, já que nunca os vimos fora dos primeiros episódios da temporada 15. Acredito que isso não seja comum, se for possível. Agora vamos falar rapidamente sobre algumas criaturas que são como fantasmas, mas não são. Primeiro temos os poltergeists em Supernatural. Eles não são exatamente fantasmas, ou pelo menos não parecem ser. O show não deixa claro, mas o único que vimos era mais uma força maligna do que um fantasma comum. Ele se manifestava de maneira desorganizada, criando caos com eventos telecinéticos, e parecia ter alguma inteligência, já que armava armadilhas e até lutava contra os Winchester. Os poltergeists não ficam presos a um lugar específico, eles podem se mover indo para áreas onde o mal já passou. Para derrotá-los é preciso usar um ritual com feitiços ou fazer um fantasma destruir esse espírito violento. Depois temos uma criatura chamada Shoujo, um tipo de espírito alcoólico japonês. Não sabemos se são fantasmas humanos ou algo completamente diferente. Eles geralmente assombram cervejarias e, se capturados, podem ser usados como armas contra os inimigos. O mais interessante é que apenas pessoas bêbadas podem vê-los. E se você está sóbrio, não consegue enxergar nada. Shoujos podem ser mortos com uma katana abençoada, o que significa que, se forem fantasmas, são um dos poucos tipos de espíritos humanos que podem ser derrotados de forma física. Por último, temos as Banshees. Essas criaturas fazem barulhos aterrorizantes e, embora pareçam fantasmas, não são exatamente espíritos humanos. Na mitologia, elas são classificadas como fadas, mas não sabemos se isso foi confirmado na série. O que elas fazem é emitir um grito horrível que apenas algumas pessoas conseguem ouvir. Esse grito é um aviso de que a destruição está chegando. Em algumas versões, as Banshees usam seus poderes para enlouquecer as pessoas e fazer com que elas se destruam. Depois que suas vítimas morrem, elas se alimentam dos cérebros delas. Uma coisa interessante é que as Banshees têm uma fraqueza, o ouro. Só é preciso tocá-las com algo de ouro para destruí-las. Quem diria que uma Banshee poderia ser derrotada por um simples anel de ouro? Bem, pessoal, já falamos de fantasmas sendo derrotados por anéis de ouro e até por cafetões, então acho que é hora de terminar o vídeo. Espero que tenha sido assustador o suficiente. Então, da próxima vez que você sentir aquele frio na nuca ou ouvir um barulho estranho vindo do nada, lembre-se, os fantasmas de Supernatural estão sempre à espreita, prontos para romper a barreira entre o véu e o mundo dos vivos. Seja um espírito preso por arrependimento, uma alma que se recusa a seguir em frente, ou uma presença maligna em busca de vingança, eles não são apenas histórias. Eles são uma realidade que não podemos ignorar. Agora a pergunta é, o que você faria para confrontar um desses fantasmas? Que objeto você teria que destruir para acabar com a sua maldição? Pense nisso. E se você gostou de mergulhar no mundo dos fantasmas, não perca o próximo vídeo. Até lá, caçador, mantenha os olhos abertos e o sal sempre à mão. Lembre-se, o legado não acaba, ele apenas se reinventa a cada novo desafio. Até a próxima!